Na manhã de hoje, sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou de uma palestra para estudantes na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. O magistrado falou sobre o combate à desinformação e a defesa da democracia. Moraes afirmou que existe uma suposta estrutura financiada para ataques antidemocráticos na internet por parte de uma extrema-direita. Toda uma estruturação muito bem financiada, com interesses antidemocráticos, de aproveitamento da rede mundial de computadores, da internet. Ou seja, num determinado momento, se percebeu foi a extrema-direita no mundo, percebeu, que a mesma rede mundial de computadores, as mesmas redes sociais, que vinham permitindo uma democratização da informação, uma democratização do direito à manifestação, uma democratização da liberdade de expressão, esses mesmos canais, essa mesma rede mundial, essas redes sociais, poderiam ser utilizadas para iniciar uma verdadeira lavagem cerebral contra a democracia. O ministro ainda declarou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão e garantiu que o inquérito das fake news não será encerrado, além de dizer que as investigações estão chegando em supostos financiadores. Alexandre de Moraes ainda disse que o objetivo desse alegado grupo é a tomada do poder de forma autoritária. Roberto Mota. Brown, é muito difícil comentar uma declaração como essa. Eu, por força das circunstâncias, vou me limitar a dizer isso. Democracia e república não é o que uma determinada pessoa acha ou deixa de achar. Democracia e república não são conceitos que nos são dados graciosamente pelos ungidos. Lembra do Thomas Sowell, a visão dos ungidos que conseguem saber mais do que nós? Democracia e república são conceitos muito bem definidos e que têm na sua base liberdade e equilíbrio entre os poderes. Cristina Grêmio. Olha, eu concordo com o Mota que está ficando cada vez mais difícil a gente falar exatamente o que pensa nesse país de governantes, né, de alguns poderes atuando de forma tão ativista. Mas eu vou ler um comentário do chat, preservando também a identidade da pessoa. Isso que ele está fazendo, ele, Alexandre de Moraes, isso que ele está fazendo aí é política suja, imunda, corrupta e de esquerda. Oceana. Atos antidemocráticos é o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Eles, ali sim, é o verdadeiro gabinete do ódio, né? Ódio à nossa Constituição, ódio à nossa nação, ódio às nossas leis, ódio ao Estado democrático de direito que eles insistem em não respeitar. E aí vem todas essas platitudes, que as redes sociais são uma ameaça à democracia. É o que o Mota falou, os ungidos contra o povo, né? Os moradores das Torres de Marfim contra aqueles que querem um debate nas praças públicas, e hoje as praças públicas são exatamente as redes sociais. Você não combate algum possível discurso de ódio com supressão de liberdade, você combate com mais liberdade. Agora, para finalizar, Vitor, ele fala tanto, né, em checks and balances, em Alexander Hamilton, ele cita tanto aí as bases filosóficas e constitucionais americanas, e aí eu deixo a pergunta aqui ao iluministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que um ministro, um juiz da Suprema Corte Americana estaria dando esse vexame aí, dando entrevista, com o microfone na mão, sob os holofotes, fazendo live, risadinhas em sessões do plenário? É uma vergonha. Esses nossos ministros, essa composição, por mais que respeitemos a instituição STF, essa composição do STF é uma suprema vergonha para o Brasil, isso sim. E o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta sexta-feira o julgamento de um pedido para suspender uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do jornalista Alan dos Santos. O primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin, relator do caso, que negou o pedido da defesa.
Alan é acusado de incentivar supostos atos antidemocráticos e teve sua prisão e extradição decretadas por Moraes em outubro do ano passado, além de determinar que o nome do jornalista fosse incluído na lista da difusão vermelha da Interpol, mas nenhum dos decretos foi cumprido. O julgamento do pedido de suspensão da prisão ocorre por meio do plenário virtual e, em seu voto, Fachin apontou que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão do plenário. Os outros ministros têm até o dia 6 de maio para votar. Cris. Olha, é exatamente o que a gente estava falando ali, né? Os ministros esqueceram que eles são guardiões da Constituição e estão atuando como agentes políticos de forma extremamente ativa em todas as esferas e contra quem eles se opõem, né? Eles se opõem aos conservadores, então vamos calar as vozes conservadoras. Quem são as vozes conservadoras? Os jornalistas independentes, aqueles comentaristas que ousam ir para o YouTube, criar um canal próprio, falar o que pensam, estão sendo todos desmonetizados ou perseguidos ou presos, como foi o caso de Wellington Macedo, como foi o caso de Oswaldo Eustáquio, como é o caso de Alan dos Santos, que resolveu se refugiar no exterior, é um exilado político, sua família aqui no Brasil há 2 anos quase sem poder vê-lo, ele tem filha pequena, ele tem filha especial, inclusive, que não consegue atender porque está distante, consegue atender ali virtualmente apenas, mas veja, aqui um brasileiro patriota, um brasileiro livre, está sendo submetido por conta de vontades pessoais, vingancinhas de ministros do STF. Que ato antidemocrático que ele cometeu, descreva mais claramente para a população poder se posicionar, inclusive. Quem acompanha Alan dos Santos, ou acompanhava enquanto lhe era permitido falar, né, porque é um censurado do século XXI aqui no Brasil, não pelo poder executivo, que é acusado de ser autoritário, mas sim pelo poder judiciário, o verdadeiro tirano de toga. Que ato antidemocrático que ele cometeu, os seus seguidores jamais viram ato antidemocrático em qualquer de suas falas. Então, que se coloque de forma clara para a população brasileira, para a gente poder saber por que tamanha perseguição a esta pessoa especificamente. E também em relação aos outros, né? O Wallace Macedo está de tornozeleira até hoje, impedido de sair de Brasília, precisa pedir a bênção para os ministros do STF para poder sair de Brasília, sendo que sua família mora no Ceará. Oswaldo Eustáquio sofreu tudo que a gente viu, foi preso, sofreu um possível acidente, mas ele diz que foi torturado na prisão. Não vemos esclarecimentos a respeito desses casos. E aí tem políticos com foro privilegiado, o caso de Daniel Silveira é um exemplar. Tem ex-políticos que não têm foro privilegiado, como Roberto Jefferson. Por que esse julgamento está no STF? É tudo tão errado, tão absurdo, que não surpreende Fachin vir agora se opor a esse pedido da defesa. É claro que ia ser contra. Roberto Mota. Brown, não existe crime de opinião em uma democracia. Liberdade de expressão não é um benefício concedido pelo Estado, é um direito natural. Alan dos Santos é um homem de bem. O que está acontecendo com ele me lembra aquela história do livro Revolução dos Bichos, em que os porcos fazem uma revolução para dar igualdade para os bichos. Quando os porcos chegam no poder, começam a mandar todos os bichos para o matadouro. Aí os bichos vêm perguntar aos porcos: mas porcos, e as igualdades que vocês prometeram, a igualdade de todos os bichos? E aí os porcos respondem: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que os outros. 1 minuto para você, Ana. E também não custa a gente lembrar, Vitor, que o Alan, esse processo, esse pedido de prisão do Alan não seguiu processo nenhum. O Alan não é condenado, não seguiu absolutamente nenhum rito do tal Estado democrático de direito que eles tanto falam aí e maltratam, porque da maneira que eles falam e da maneira que eles aplicam as nossas leis, é um absurdo, né? É uma aberração. E lembrando também que o Alexandre de Moraes pediu essa semana que a Anatel derrubasse todos os sites do jornalista Alan dos Santos, o site dele ali, o Terça Livre, onde ele ministra cursos, palestras e tem os seus vídeos e se comunica, e que é a principal fonte de renda dele e da família dele, como a Cris muito bem lembrou. Ele tem filhos. Ele está há 2 anos sem ver a família, ele tem uma filhinha
que precisa de cuidados especiais, teve uma doença raríssima, não consegue ver a família. É um absurdo isso tudo que estamos vivendo. É dito, é aterrorizante, é direto de páginas soviéticas, não tem outra maneira de colocar. E é preciso que nós estanquemos isso através do Senado, cobrando os senadores para que eles coloquem um processo de impeachment no plenário do Senado e cobrando aqueles candidatos que estarão na cédula em outubro agora, o que eles pensam exatamente dessas inconstitucionalidades desses ministros e o que eles pretendem fazer em 2023 para parar essa sandice, essa loucura que tomou conta aí do STF.